Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É uma das bem-aventuranças do reino dos céus prometido na palavra de Deus. A palavra de Deus que traz essa promessa do reino dos céus, onde tem abundância, onde tem tudo suficiente, onde existe a prosperidade, onde há bastante, né? Haverá bastante cereal, os residentes, nenhum residente dirá estou doente, construirão casa e nelas habitarão, então são coisas justas. Mas para a gente chegar a isso, a gente tem que atravessar todo esse mar de dificuldade, esses problemas que os humanos têm, todas essas dificuldades, e atravessar para chegar do outro lado. E como atravessar isso? Vivendo, vivenciando, né, em meio a todos esses problemas, porque o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflição. E aí a gente vai tentando eliminar um pouco dessas dificuldades, dessas doenças, dos problemas que a gente tem, né, da forma que dá para a gente atravessar, né, minimizando esses problemas, porque eles pesam, porque eles dói, porque ele nos castiga e trava a nossa vida, dificulta a nossa vida. Então se a gente puder ter um alívio, se livrando deles é bom. E aí, para isso, tem que recorrer à palavra de Deus, pois Deus tem as palavras e tem as práticas certas, tem as leis certas para a gente seguir os princípios, para que a gente tenha os melhores resultados. Porque essas dificuldades, muitas são consequência de erros, de pecado, né? Por isso é dores, por isso é coisas ruins, porque é coisas que vêm do inimigo de Deus, coisas da morte, né? O salário do pecado é a morte. E aí a gente tem as consequências ruins, tem o sofrimento, tem as dores. Esse mundo está cheio de dores, de coisas ruins, porque está cheio de ações que pregam, que praticam coisas contra a vontade de Deus. E aí vem como consequência essas coisas ruins. Para isso a gente tem que recorrer a esse Deus, procurar estar do lado dele, alinhado com a vontade dele, caminhando no caminho estreito que ele nos indica, né, fazendo a nossa parte, para que a gente tenha os melhores resultados. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Mas a gente, tendo fé nele, a gente vai obtendo os melhores resultados. E se não for já agora, mas a promessa de que quando vier o reino dos céus, a gente terá os bons resultados. Então, nem sempre é agora, né, os melhores resultados, nem sempre a gente vai ter a prosperidade agora, só porque está seguindo a Deus, mas não seguir a Deus é pior ainda, porque você vai viver para sempre, né, com essas dificuldades, com essas dores e com a perdição e com a consequência do pecado. Então chega uma parte lá no Evangelho que Jesus fala, né, cura-te a ti mesmo. Quando ele diz cura-te a ti mesmo, porque você tem tudo a seu favor, você tem a palavra de Deus, você tem as instruções do que você deve fazer, né? Tem tudo na palavra de Deus. E aí ele diz, cura-te a ti mesmo. Como é curar-te a ti mesmo? É recorrer a essa palavra de Deus, ao reforço dessa palavra, para que a gente coloque em prática aquilo que é bom, que vai produzir os bons resultados em nossa vida. E aí, cura-te a ti mesmo, é isso, deixar Deus curar a sua vida. E isso é cada um diretamente com Deus. Então eu não posso me arrepender por outra pessoa não pode se arrepender por mim daquilo que eu fiz de errado. Então só eu mesmo que posso me arrepender, só eu mesmo que posso ter fé em Deus. A minha fé vai valer para mim, a fé das outras pessoas vai valer cada uma para si, para elas. Então tem coisas que a gente não pode fazer pelo outro. A gente pode ajudar, a gente pode ter solidariedade, a gente pode orar pelos outros, a gente pode desejar coisas boas para os outros, levar a palavra de Deus, levar as instruções daquilo que é bom para outras pessoas, então, e eles também podem pregar para a gente. Então, mas é cada um que vai resolver sua vida, que vai resolver seus problemas diretamente com Deus. É Deus e cada um, né, dessas pessoas. E aí, uma das coisas que Deus quer e pede é que essa palavra dele seja pregada, que as instruções que ele passa chegue a todas as pessoas. Essa é a vontade dele. Por isso que existem muitas pessoas pregando para isso. E aí cada um vai absorver essa palavra, vai ouvir, aqueles que ouvir, e vai colocar em prática, e cada um que vai decidir o que vai fazer com essas instruções de Deus, se ele vai absorver, se ele vai colocar em prática, fazer a vontade de Deus ou não. E aí por isso Deus pede para
para fazer. Quando tem uma cidade, né, na história da humanidade, uma cidade que ia ser destruída devido à maldade, que Deus sabe que vai chegar nesse momento, porque o mal destrói por si só, ele enviava os profetas para pregar para aquela população, para que ali aquelas pessoas se arrependessem, deixassem as práticas maus, porque são essas práticas do mal que estão levando aquela cidade a ser destruída. E aí, à medida que isso vai se intensificando, chega uma hora que tem que frear, porque senão vai ser destruído todo mundo. E aí Deus avisa antes. Quando aquelas pessoas daquelas cidades avisadas se arrependem, as pessoas são curadas, são poupadas, e Deus salva aquela nação, aquela sociedade. Mas quando essas pessoas nem mesmo querem ouvir a palavra de Deus e a maldade chega a tal ponto de destruir por si só, aí não tem mais jeito. É o que tem sido feito, né? Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus sempre terá o seu remanescente, terá as pessoas que vai ouvir e que vai ter fé e que vai depositar a sua confiança, a sua esperança apenas nesse Deus. Então, essas pessoas serão remanescentes, serão curadas, porque elas aceitaram, porque elas ouviram e elas absorveram essa palavra. E aí cada uma dessas pessoas, elas fizeram isso, elas curaram a elas mesmas. Cura a ti mesmo. É isso que Jesus fala, né? Quando ele diz cura a ti mesmo. Então, cura-te a ti mesmo não é... A gente não faz milagre. Quem faz milagre é Deus, mas a gente deposita fé, pede a Deus que esse milagre será feito. Porque quando Jesus foi para junto do Pai, quando ele voltou, ele viveu aqui na terra. Quando ele voltou, ele falou: vocês se admiraram com todos esses milagres que vocês viram sendo feitos. Pois eu digo aos discípulos que aconteceu esses milagres quando eu estava aqui. Vocês podem fazer muito mais e maiores, porque vocês vão ficar aqui e eu vou para junto do Pai. Então, ele estava se ausentando, mas os que iam ficar aqui, se ele tiver fé, se a pessoa tiver fé a ponto de mover montanha, se a gente tiver fé que Deus vai realizar um milagre, esse milagre será realizado. Então, as pessoas podem realizar milagre com base na expectativa de Deus, com base na esperança de que Deus vai realizar, porque é Deus quem realiza. Então, Cristo estava falando isso, né? Cura-te a ti mesmo, faz o milagre em ti mesmo, porque não é você que faz, é você pedir, né, com fé que Deus fará. Então essas pessoas se admiraram, os discípulos, quando viram Jesus realizando aqueles milagres, as pessoas se admiravam. Tinha pessoas que viam isso como espetáculo, né? Então pessoas querem ver milagre, pessoas querem coisas fáceis, e aí sempre quis. E aí elas viam muito como um espetáculo, mas não é. A cura é para suprir uma necessidade. O milagre é para suprir uma necessidade. Deus faz um milagre para isso. E aí as pessoas se admiraram e Jesus chegou a hora que ele falou: vocês viram todos esses milagres, essas coisas acontecerem e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Então ele estava falando de todas as pessoas que não viram. No caso das pessoas do futuro, nós, todas as pessoas que não viram acontecer esse milagre, mas creram porque ouviram, né? A fé vem pelo ouvir, que Deus diz. Então, ouvir a palavra de Deus. E aí, se a gente tiver fé que realmente quem ficou aqui pode curar a si mesmo, a gente vai curar, né, cada um a si mesmo. Essa palavra, um pode pregar para outro, mas quem vai transformar ela, fazer ela, permitir com que ela faça efeito em sua vida é cada um, diretamente, a relação ali com Deus.